pessoal, tudo bem? Hoje eu venho com mais uma sugestão então de presente aí para o Natal. Hoje eu trouxe uma peça um pouco diferente do que eu costumo fazer aqui. Trouxe uma nécessaire com mais detalhes, né? Geralmente eu aposto bastante em tecidos e não faço muitos detalhes de costura nas minhas peças. Mas agora eu tô aproveitando aí os pontos novos da máquina nova, né? Então vou trazer peças assim mais delicadas, mais desenhadas, apostando bastante nos detalhes. Então, diferencial da nossa peça é as costuras. Olha, usei um pontinho diferente, fiz uma brincadeirinha aqui, nos detalhes e tal. Usei também o linho, né, que é um tecido que eu nunca tinha utilizado aqui no canal. Comprei ele já faz algum tempo, ainda não tinha utilizado, gostei bastante do efeito. Essa mistura mais rústica, assim, com a delicadeza da costura. E também fiz aqui uma fitinha, né, um detalhezinho aqui da nossa fita para deixar um charminho a mais na nossa peça. Assiste até o final, que lá no final eu dou uma dica sobre como essa fitinha aqui fica certinha, não tem perigo de cair. Então é uma peça fácil de fazer, né? Se você está iniciando, você vai conseguir fazer, mas toda charmosa. Então, se você já gostou dessa ideia, já deixe seu like e vamos lá! Então, vamos aos materiais. Aqui eu vou precisar de um zíper de 23 centímetros, um puxador. Aqui no tecido, esses 3 primeiros cortes serão a parte da frente da minha peça, tá? Então, aqui eu tenho um corte de 4,5 por 16. Aqui eu vou usar linho, né? O tecido é linho, é um tecido um pouco diferente do tricoline. Ele tem essa textura a mais e dá esse toque assim mais rústico à peça, tá? Mas se você preferir, pode fazer com tricoline que vai dar certo também. Aí aqui é um corte de tricoline estampado, né? De 6,5 por 16. Escolhi fazer com essa estampa aqui de cactos, né? Para dar esse toque de cor à minha peça. E aqui o outro corte, que também é de linho, de 13,5 por 16, tá? Todos eles têm a largura de 16 centímetros. Aí aqui na parte de trás, então, da minha peça, no tecido principal, eu vou ter um corte de linho. Aí eu vou precisar de 2 cortes de forro, normalmente, né? E mais 2 cortes de acoplado. Então, cada um desses cortes aqui tem 16 centímetros por 21,5. Tá? Cada um dos cortes. Aí só muda que aqui eu vou precisar só de um, né? Que é só da parte de trás. Se você quiser fazer a parte de trás e a parte da frente iguais, também pode ser, aí fica a seu critério, tá? Olha só, então vou começar aqui unindo as partes. Aqui, na hora que eu cortei o meu linho, eu observei para que todos os meus cortes ficassem com essa arranhadura assim, ó, na horizontal, ó. Pra ficar bonitinho, tá? Pra não parecer, ó, deixa eu mostrar aqui. Digamos que eu fosse colocar um assim, ó, aqui. Aí ia ficar um na horizontal, outro na vertical, tá? Eu cuidei para que todos eles ficassem na horizontal, todos na mesma direção, né? Então, vou começar aqui unindo esse corte maior de linho com o meu estampado. Coloco frente com frente. Cuidado se o seu tecido tiver direção, como o meu, né? E vou alfinetar aqui, né? Passar essa costurinha. Olha só, então passei aqui a costurinha, usei a margem de costura de 0,75, tá? Que é a margem de costura da máquina doméstica. Eu tô usando a minha máquina eletrônica e tal, mas deixei essa margem de costura, tá? Então também, se você for usar uma margem de costura maior ou menor, você tem que adaptar o tamanho dos cortes aqui do tecido, para depois de pronto não sobrar muito, tá? Essa parte aqui da frente. Aí puxo assim, vou colocar aqui frente com frente também. O linho, ele tem frente, tá? Ele tem uma parte que você vai ver que as ranhuras são maiores e tal. Então, essa é a parte da frente do linho. Vou colocar aqui frente com frente. Vou alfinetar. E vou passar aqui outra costurinha com o pé de máquina. Olha só, então aqui passei a costurinha também. E agora eu vou levar lá no ferro pra deitar a costura aqui, né?
tanto de uma quanto da outra, para já deixar certinho, mais retinho aqui o meu trabalho. Olha só, então levei lá no ferro, né? Passei, puxei um tecidinho para cada lado, porque os dois tecidinhos são claros, então eu resolvi um para cada lado, né? Dividir. Se o seu tecido aqui estampado for mais escuro, você pode puxar para o lado do estampado mais escuro, ou o linho se tornar mais escuro, você puxa para o lado do linho também, tá? Aí fica a seu critério, você observa aí qual que fica melhor, qual que vai dar menos marcas aqui. E aqui eu tenho a cola spray permanente, né, que eu vou usar para dublar o meu tecido aqui no acoplado, tá? Eu vou passar cola no acoplado, vou colocar no meu tecido, vou esperar um pouquinho para secar. Porque a gente vai fazer um desenho aqui, vai fazer um quilt, uma delicadeza aqui para enfeitar a nossa peça. Então eu prefiro já dublar aqui o meu tecido no acoplado. Se você for usar manta, você pode levar o ferro, né, passar certinho. Se preferir também pode passar uma costurinha de segurança toda ao redor, aí já segura os dois. Vou lá passar a cola e volto daí com a peça dublada. Olha só, então dublei aqui meu tecido, né, no acoplado, olha como ficou. Prontinho, tá quase terminando de secar. Aí eu queria fazer um detalhe aqui, né? Queria que ficasse assim meio ondulado a minha costura. Como eu não tenho aquela régua de patchwork ondulada, eu fiz uma adaptação aqui. Eu tinha esse corte aqui de papel, né? Ele é um papel um pouco mais grossinho. E ele é mais grosso que uma cartolina. Não lembro que papel é esse que eu tenho aqui. Mas qualquer papel serve. Se ele for mais grossinho, vai ser mais fácil de você fazer, né? Pode sair até papel de embalagem. Eu gosto bastante de usar embalagem também. Principalmente embalagem de pizza, que é bem resistente. Aí, aqui eu tinha esse corte. Eu desenhei aqui ondulações, né? Eu criei as ondas assim bem abertas. E dividi aqui. Aí eu pego o lado que eu acho que ficou melhor e vou usar como se fosse régua. Então, vou colocar aqui. Vou colocar aqui retinho. Se você consegue fazer aí a mão livre, faz a mão livre. Lá na máquina direto, perfeito, faço lá também. Eu, como não tenho muita prática com essa parte, eu vou fazer o risco. Aí tem que ser uma caneta, um giz que sai com o ferro, até esse meu aqui tá bem clarinho, né? Vai ser difícil de eu ver lá. Mas se você tiver aquela caneta fantasminha, é a melhor coisa. Aqui, ó, ainda consigo ver. Tá, aí fiz esse aqui e eu quero que eles se encontrem. Deixa eu ver aqui. Ó, eu tô enxergando aqui que tem a partezinha. Vou colocar mais assim e vou desenhar de novo. Aí você pode decorar toda a sua peça ou pode fazer apenas uma parte, aí fica a seu critério. Olha só, ficou trançadinho aqui, né? Pode fazer aqui do outro lado também. Aí você vai soltando a imaginação e vai decorando a sua peça. E aí, como eu tenho linha de bordar aqui, por causa da máquina de bordar, eu vou usar nessas costuras essa linha de bordar. Mas se você não tiver, usa a linha normal que também vai funcionar, tá? A linha de pesponto também, que é aquela mais grossinha, também fica super bonitinho. Aí você pode escolher um ponto decorativo ou pode fazer com ponto reto mesmo, que também fica legal. Então eu vou lá fazer esse desenho aqui na minha máquina e volto daí pra mostrar como ficou. Olha só, então passei aqui costurinha, olha como ficou. Eu usei o ponto 71 dos asteriscos da minha Singer Confidence, tá? Daí é esse pontinho aqui que são essas folhinhas. Se você tem ponto decorado, usa. Se não tiver, faz aí com ponto reto, que também fica uma graça, tá? Olha que bonito que fica essa linha mais brilhosa, né? Dá um destaque especial. Mas eu ainda quero mais detalhes na minha peça, então eu vou usar essa linha mais rosada para fazer um detalhe aqui, ó. Aqui nessa emenda aqui dos tecidos, tá? Vou fazer um ponto lá que é uma florzinha. Vou fazer os pontos e aí eu falo qual o número do ponto que eu fiz, tá? Vamos decorar mais. Olha só, então fiz aqui a costurinha com rosa, eu fiz como se fosse uma florzinha.
Esse aqui é o ponto 76 da minha máquina, também aquele dos 3 asteriscos, sabe? É uma florzinha. E olha só como ficou. Era bem assim que eu queria mesmo, eu queria um detalhe a mais na peça que não fosse só os tecidos, eu queria trabalhar, brincar com as costuras também. É uma ideia diferente para você fazer necessaire e tal, nesse clima assim mais delicado e tudo mais. Não são peças que eu costumo fazer geralmente, né? Eu aposto muito nos tecidos, mas agora deu essa vontade, deu essa inspiração. Então é uma diferente aí. E você pode fazer essas artes em diferentes modelos de peça, de necessaire e tudo mais, que fica uma graça, né? Em peças, se você quer aquele estilo mais delicado e tal. Misturando, né, o rústico do linho com a delicadeza nas costuras, o brilho nas costuras, fica bem interessante aí. Testa aí, faz uma peça, posta lá no seu Instagram e me marca pra eu ver como ficou. Aí agora a gente vai continuar a peça, então vou começar aqui pela parte da frente, vou colocar no meu zíper, frente com frente, e vou colocar também o meu tecido de forro, frente com frente. Importante que os tecidos fiquem retinhos, né? Vou alfinetar. E vou lá na máquina passar a costurinha. Olha só, então passei a costurinha aqui, né? Agora eu puxo aqui meu forro. Deixa eu mostrar como ficou aqui do outro lado, olha aqui, que graça. Aí assim, eu não quero rebater a costura aqui, não quero que atrapalhe aqui a minha peça, né? Aqui, principalmente minhas costuras, eu não quero. Então, só que é bem importante a gente passar a costura na parte do forro, porque o forro, como um tecido fininho, ele começa a subir e pode aqui atrapalhar o carrinho do zíper, né? Pode emperrar o zíper e tudo mais. Então, eu vou abrir, deixar aberto assim. E eu vou lá na minha máquina passar uma costurinha aqui, para que então esse forro não suba e não tenha problemas. E assim a minha costura não aparece aqui na frente. Olha só então como ficou aqui na parte de trás da minha peça, assim. Prontinho esse lado. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a parte de trás aqui da minha peça. Vou colocar aqui frente com frente. Se você quiser dublar essa parte aqui no tecido também pode dublar, tá? Eu acabei deixando solto, dos dois jeitos dá certo. Aí agora eu vou colocar aqui frente com frente. E coloco também meu forro, frente com frente. Vou alfinetar, vou levar na máquina e vou passar as duas costurinhas, né? Como eu fiz na primeira parte. Olha só, então fiz aqui a mesma coisa com essa parte de trás, né? Também passei a costurinha aqui. Aí levei no ferro, dei uma ajustada em temperatura não muito quente por causa do acoplado, né? E agora eu vou colocar meu puxador. Eu quero que essa seja a frente da minha necessaire, eu quero que abra assim, então eu vou colocar por aqui meu puxador. Já conferi aqui, ele tá retinho, né? Tá aqui na parte de cima e aqui também. Então agora é só colocar o puxador mesmo. Se você tem dúvidas em como colocar o puxador, eu vou deixar linkado aqui em cima um vídeo que eu falo mais sobre isso e passo as informações com mais detalhes. Olha só, ficou certinho aqui. E agora eu já vou fechar minha peça, então. Vou juntar aqui, então, o tecido principal e acoplado para um lado. E forro aqui pro outro. E agora, vou lá na máquina passar uma costura toda ao redor e vou deixar um buraquinho aqui para desvirar. Olha só, então passei aqui a costura toda ao redor da peça, ó. E agora eu vou cortar aqui os cantinhos. Os excessos aqui de zíper, se ficou algum excesso de tecido. Olha só, então tirei todos os excessos, agora eu já posso desvirar a minha peça. Acabei deixando um buraquinho pequeno aqui, mas não tem problema.
Vai ser um pouco mais difícil, mas devagarzinho eu consigo. Olha só, então desvirei minha peça, fechei lá o meu buraquinho no fundo com a T6000, né, que é a minha queridinha para esses momentos. E aí agora eu quero dar mais um detalhe especial, aí eu trouxe essa fitinha rosa, ó, de bolinhas, e vou colocar aqui no meu puxador. Quero dar mais um detalhe, um toquezinho, né, diferente na minha peça. Aí eu vou colocar aqui. E vou empurrar aqui. E aí, se a gente deixar só assim, muitas vezes acaba abrindo, né, a fitinha. Então eu vou usar a cola instantânea de número 3 para fazer um pinguinho de cola aqui, e aí não vai desmanchar o meu detalhe. Vou segurar um pouquinho aqui enquanto a minha cola seca. Olha só, então eu esperei que minha cola secar, já secou e fica assim, durinho, firme, né? Então não tem perigo de abrir, de acabar caindo a fitinha. É mais um detalhe aí para nossa peça, eu quis dar um detalhe especial aí, enchi a minha peça de detalhes nesse caso aqui, né? Geralmente eu faço peças mais sem tantos detalhes, apostando bastante na estampa, só que dessa vez eu quis fazer algo diferente para chamar a atenção para uma outra forma, né, de fazer nossas peças. Aí aqui os bordadinhos, olha que amor. Aproveitar agora que a máquina tem bastante pontos diferenciados, né, e usá-los, né, e se você tem uma máquina às vezes com pontos diferentes, mas usa sempre o ponto reto, aposta aí nos pontos diferenciados para fazer peças assim, delicadas e cheias de detalhe. Então, se você gostou e quer mais dicas sobre esses bordados, sobre usar a linha de bordar, né, na máquina de costura ou outros tipos de linha e tal, deixa aqui nos comentários que a gente pode voltar com outro vídeo assim, né? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like. Se inscreva também no canal para não perder nenhuma novidade, já toca o sininho. Nos siga nas redes sociais, estão todas linkadas aqui abaixo, Tudo Ateliê Jus Artes. E se você fizer uma peça como essa ou como outra aqui do canal, posta lá nas suas redes sociais e marca o ateliê para que eu possa conferir e deixar meu like e meu comentário. Até a próxima! Tchau!